Pod Pesquisa foi a primeira, Gustavo, a primeira pesquisa, o primeiro diagnóstico sobre podcast no Brasil. A gente percebeu já o crescimento de mulheres produzindo e ouvindo. Produzindo e ouvindo. Produzindo e ouvindo. Coisa importante para quem é empreendedor, esses dados são importantíssimos. Como é que eu vou fazer o meu Media Kit? A Pod Pesquisa vai te dar um norte. Fala aí sonhadora, fala aí empreendedor, empreendedora. Mais um EmpreendaCast, esse daqui com um motivo muito especial, importante e crucial para a existência até desse podcast que você está vendo. Eu tô com um cara aqui que ele está na cadeira mais importante dos últimos 20 anos que a gente tem da história do podcast no Brasil. Meu amigo, você acha que o podcast nasceu nos últimos 3, 4 anos, o videocast? Já tem 2 décadas. E a gente está num momento muito importante, que é a Pod Pesquisa e a existência da ABPod, que é uma associação dos podcasts do Brasil. Esse cara vai explicar o que está rolando agora, mas de cara eu vou te pedir para entrar na descrição aqui desse episódio ou do YouTube que você tá e clica no link que a gente deixou para responder uma pesquisa. Se você é ouvinte ou produtor de podcast, você precisa responder a Pod Pesquisa. Daqui para frente eu te conto, olhando nesta câmera, diga quem é você, o que você faz para os meus sonhadores. Aí, Gustavão, cara, muito obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui na Expo Empreendedor, né? Gravando aqui. Eu tô de férias, tirei algumas horinhas, tenho que ir lá, tenho que prestigiar o Gustavo, Estúdio Voz, Expo Empreendedor e deixar o recado da Pod Pesquisa, né? Eu sou André Jonatas, sou jornalista, acho que ninguém tem a obrigação de me conhecer, né? Já tô há um tempo aí na luta, desde 2014 que eu faço podcast. Legal. E trabalho hoje com a comunicação corporativa e estou, né, na presidência da Associação Brasileira de Podcasts, da ABPod, que existe enquanto coletivo desde 2016 e de um ano para cá, desde 2006, e de um ano para cá foi formalizada com CNPJ, tudo bonitinho. O Gustavo faz parte da diretoria, nos ajudou também nesse processo de formalização. Estamos agora como entidade de fé pública, tudo direitinho, e agora vamos dar novos passos. A Pod Pesquisa já vai para a sua 7ª edição, né? Participei das outras 2 edições, tanto na coleta, divulgação, tratamento dos dados e tudo mais. A gente está na nossa 7ª edição, então até aproveito e já vou soltar aqui o link bit.ly/podpesquisa 2024, bit.ly/podpesquisa 2024. Você vai lá, pede o seu e-mail apenas para que seja seguro, né, que não tem resposta duplicada, mas assim, lá tem a opção também de você querer ou não que a gente faça contato com você. A gente não vai armazenar dados de ninguém, né? Você não precisa dizer seu nome completo, endereço, nada. Basta um e-mail válido. E tem as sessões que a gente vai discutir um pouco mais aqui da importância da Pod Pesquisa que guia, né? A Pod Pesquisa foi a primeira, Gustavo, a primeira pesquisa, o primeiro diagnóstico sobre podcast no Brasil. Imagina isso, a importância, Sim, né? sim. E é a mais importante, porque nós, enquanto entidades, sem fins lucrativos, um trabalho voluntário, todos nós, a gente não tem um compromisso direto, exclusivo com o comercial. É importante, recurso tem que ter, vai ser um próximo passo da ABPod, inclusive, mas o nosso compromisso é com a mídia, é com quem produz podcast, Sim. consequentemente com quem escuta. Então, nós temos total isenção, né? Mesmo que fôssemos patrocinados e queremos, né? Mesmo que tivéssemos anunciantes e queremos, nós temos esse compromisso. Quer estar com a gente? Beleza, mas não se envolve na pesquisa, é totalmente nós da diretoria que recebemos as coletas, tratamos os dados e divulgamos. Tem 100% pública, 100% gratuita, né? Segura, não tem aquela história, responda e ganhe uma caixa de ferramentas, cuidado com isso. Não oferecemos nada e não cobramos nada. R$2 ou uma pesquisa misteriosa? Uma pesquisa misteriosa, não tem isso. Então, vai em bit.ly/podpesquisa 2024, responde e ajuda a gente a conhecer melhor o cenário do podcast no Brasil, né? Como eu disse, é mais importante. Temos reconhecimento internacional. Dia desses, 2 anos atrás, na verdade, a gente recebeu um link de uma dessas newsletters de podcast internacional citando a gente, né? Reconhecendo, como é que são engajados, conseguem fazer uma pesquisa, né? Assim, tem gente que faz pesquisa, tem um monte de pesquisa e eu estimulo, acho que tem que ter mesmo. Não interrompe, tá? Que eu vou falar. Manda. Tem que ter mesmo, tem que ter pesquisa, diversa, tem que ter pessoas produzindo diversas, só áudio, só vídeo, áudio e vídeo, do jeito que for, tem que ter, eu estimulo.
né? Mas assim, eu vejo pesquisas assim, 200 respostas, 150 respostas, e faz assim, né, um grande alvoroço, né? Não tem credibilidade, né? Uhum. Então, assim, a gente tem 200 respostas a gente teve na primeira semana, Sim, né? Então, sim. assim, realmente tem um engajamento Muito maior, bom. tem uma amostragem maior, é até interessante falar isso, né? Quem que faz pode pesquisa? Vocês têm um estatístico, vocês têm uma pessoa, temos, né? Então, a gente tem o Legal. Eoclésio Castro, que é da diretoria da BPOD. Ele é mestre em estatística, né? E Perfeito. está fazendo doutorado em economia, né? Hoje ele está em Portugal fazendo esse doutorado, mas acompanha diretamente a gente remotamente, né? E nós temos essa pessoa que conhece de pesquisa, né? É da academia, né? Que é uma mensagem importante. Uhum. Pô, quem é esses caras? Por que eles estão fazendo? Não, nós temos, né? Assim, respaldo para analisar dados, né? De uma pessoa que trabalha com isso, que estuda isso, né? Que sabe o que está fazendo. Então é legal dessa mensagem de segurança, né? Que a gente está fazendo o trabalho certo. Aí, André, algumas coisas que é importante. Essa pesquisa vai até quando? Talvez ela estenda ou não. Qual o tamanho da pesquisa que a gente está querendo buscar para Tá, ter uma análise estatística tá. suficiente? A gente já está perto de ter, né, uma amostragem suficiente comparado com a estimativa de ouvintes, que essa é a perspectiva. Eu não vou falar tecnicamente, porque eu não sou especialista, mas Aham. conversando com o Deoclésio, você me explicou isso e tal. Mas a gente quer ter mais do que isso, né? Então a gente precisa atingir uma quantidade aí de 600 a 800 respostas, já é o suficiente para a gente ter uma amostragem boa Legal. para ouvinte e para produtor. Lembrando que essa pesquisa ela vai englobar ouvinte e vai englobar produtor. A anterior foi apenas produtor, que foi importantíssima, a gente teve o cenário de quem produz, Aham. e a anterior era mais ouvinte, só ouvinte. Essas são os dois, ouvinte e produtor. Repetimos algumas perguntas, alguns dados, Aham. para que a gente tenha histórico e consiga dizer, um dado importante, por exemplo, questão de gênero, né? De uma para outra, a gente percebeu já o crescimento de mulheres produzindo e ouvindo. Produzindo e ouvindo. Produzindo e ouvindo. Legal. Né? Inclusive, tem matéria citando a pesquisa sobre isso, basta você buscar no Google. E a gente acredita, e aí é o estimativo, que a gente só vai saber quando tiver os dados, que cresceu mais ainda. Né? Mais mulheres estão produzindo, que bom, e mais mulheres estão ouvindo também. É um exemplo de histórico, né, que a gente manteve. Agora, André, teve um hiato aí entre uma diretoria e outra da BPOD. A BPOD ficou um tempo adormecida. Sim. E nesse meio tempo mudou um pouco o produtor de podcast e o ouvinte de podcast. Mudou. A gente tinha até não vou dizer uma rixa, porque eu nunca tive isso, mas assim, a galera do áudio raiz e os videocasts. Que, consequentemente, tem uma parte aí que eu tento, todo aluno meu fala assim, cara, se você faz podcast, eu quero saber se o seu feed tá no iTunes, no Spotify, e não só no YouTube, porque Não, tem tá muita gente colocando só no YouTube. É. Aí o que eu queria te perguntar? Nesse tempo que ficou adormecido, parece que mudou completamente a massa de consumo. O que o Deoclésio lá tem de expectativa? O que ele já está vendo dos resultados? Tem muita cara com cara de YouTube, a gente entrou no meio dos creators como todos. O que tá rolando? Engraçado, a última pesquisa a gente teve a comprovação, né? Vamos dizer assim, a gente conseguiu entender melhor a evidência de que o YouTube já estava muito grande. Isso apareceu na pesquisa anterior. Havia aparecido numa pesquisa, né? Datafolha, se não me engano, essa iniciativa, ninguém entendeu nada, né? Ficou, como assim, YouTube? Na pesquisa produtor anterior, a gente teve essa evidência. Realmente, o YouTube passou a ser um dos pontos de distribuição de podcast, falando especificamente de videocast. Sim, né? sim. Não dá para a gente saber exatamente o que vai acontecer agora. É possível que tenha, e aí aqui também está no chutômetro pela vivência, experiência, pelo que a gente consome. Eu sou muito consumidor de podcast e videocast, muito mesmo, assim, quase que diariamente. Né? Assim, então, posso falar, além de produzir, escuto mesmo. Até tenho conversado com alguns produtores, qual podcast tu escuta, o que tu acompanha? E tem gente que não está escutando. Então, assim, é difícil você produzir algo sem ter referências, né? É legal porque vai sair alguma coisa nova, né? Que ninguém fez, mas ao mesmo tempo é bom ter referência. Então, escutem podcast, né? Então, o que é que eu acho que pode ser que aconteça? Ter andado uma estabilizada no crescimento do YouTube enquanto mídia e tenha talvez até subido um pouco o podcast, né, o conteúdo em áudio, tendo em vista que é difícil produzir videocast. Acho que você conta nos dedos da mão
os que são, vamos chamar assim, de ter uma grande audiência. Sim. Eu nem gosto de dizer os mais importantes, porque a importância é relativa. Eu acho que Sim. um EmpreendaCast é importantíssimo, Sim. né? Assim, Dentro então, desse evento tem tudo a ver. pequenos, médios e grandes audiências podem ter podcasts importantes, mas assim, em termos de grande audiência, você conta nos dedos da mão, né? Então, dá trabalho fazer videocast. As pessoas começam, o primeiro, eu digo que o primeiro você tem todo o tempo do mundo para fazer, mas depois do primeiro, meu amigo, é uma semana ou duas, você tem para fazer o próximo e fazer o próximo e fazer o próximo e não parar. Então, é mais difícil produzir o videocast. Então, Sim. pode ser que, pô, videocast é legal, mas dá só para eu ouvir. Eu já só escuto no YouTube, eu abro o YouTube, deixo lá e vou só escutando. Por que eu não vou escutar aqui onde eu posso passar, né? Eu posso fechar meu celular e ficar passando um pouquinho, passando para trás, indo e voltando. O que eu posso dizer assim, nós que fazemos há mais de 10 anos podcast, Sim. Esse momento nos obrigou, a água bateu na bunda, a irmos para o vídeo. Por o vídeo. Né? Tanto é que eu começo meu discurso falando com meus convidados, olha, eu tenho 96 mil seguidores no Spotify e tenho 3 mil no meu canal do YouTube. Então não assuste, eu não estou te vendendo nada diferente, é que eu demorei a ir ao YouTube. E hoje eu já me rendi o vídeo já faz parte da minha vida, vídeo selfie, gravar, videocast, etc. Mas eu lembro que nós ali, o fato de produzir muito fácil com áudio, você poderia da sua casa gravar com pessoas pelo mundo inteiro. Muito mais fácil. E o fato de ser só áudio, aquela coisa nerdcast, deixava assim muito legal. uma exclusividade. Continua sendo legal. Sim. Tem gente que continua só no áudio, beleza. Sim. Se a pessoa conseguiu se organizar para não precisar fazer essa mudança de chave, ótimo, né? Estou sendo feliz. Eu posso citar aqui o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves. Um grande abraço para o Rodrigo, do Rio de Janeiro, que continua ali no áudio. Inclusive, gravou lá no nosso estúdio em Fortaleza. Legal. Esteve lá. Legal. E é o que ele está conseguindo fazer, porque ele conseguiu criar uma linguagem que tem um público específico, que consegue remunerá-lo com financiamento coletivo, que continua, que é outra coisa que a gente vai tentar buscar. Como é que as pessoas estão se remunerando? Isso está na pesquisa, para saber. Na pesquisa. Legal. Tanto para quem produz, para quem apoia. A gente pergunta alguma coisa. Não, produtor, vamos lá, isso é importantíssimo. Como é que era o conceito de produtor de podcast antes? O cara fazia tudo, que inclusive eu ainda sigo assim, porque o meu podcast, o SerifaCast, eu faço da pauta à divulgação. Que quem sabe que eu tô falando, que produz, né, há mais tempo, sabe o quão trabalhoso fazer tudo. É o equipe, né, que chama. Enfim. É o dono de circo. É o que vende o bilhete, que tá no trapézio e vende a foto no final. Então, fazer dessa forma, né, totalmente... Era esse o conceito, produtor de podcast. Mudou esse conceito. Eu posso ser o técnico de audiovisual, o colega que está aqui do lado. Eu posso ser o técnico de iluminação. Eu posso ser o produtor que fecha as entrevistas, que confirma com a pessoa, que vai receber a pessoa. Posso ser o roteirista. Eu posso ser o apresentador. O co-host. Eu posso ser, enfim, tudo que um estúdio de TV tem, por exemplo. Sim, né? sim. Então, ali eu estou produzindo podcast. O que é isso? É a cadeia produtiva. Já na pesquisa anterior, a gente falou cadeia produtiva de podcast. E é isso que a gente quer saber. É isso que a gente quer ver. Se você só produz, se você só divulga, né? Você pode ser social media. Você trabalha para um podcast, você é um produtor, você faz parte da cadeia produtiva, pode responder a pesquisa também. E automaticamente você ouve alguma coisa, talvez com um pouco menos de regularidade. Minimamente, mas tem. Mas minimamente você teve contato. É tanto que logo no começo tem uma mensagem assim, se você tem mais de uma pessoa da equipe, responda novamente com a novo integrante da equipe. Por exemplo, o Estúdio Voz, você pode ter respondido, o colega pode ter respondido, né? O editor pode responder, ele vai estar lá. A minha social media. É um novo e-mail válido, mas com uma nova visão, com uma nova perspectiva, né? Perfeito. Cada um. Então, o produtor de podcast é quem faz parte da cadeia produtiva do podcast. A gente quer tratar o podcast como uma categoria. Perfeito. Né? Então, agora, vamos explodir o ouvinte. Vamos. Quais são as perguntas que tem para quem é consumidor de podcast? Então, uma chamada para você que escuta podcast, que assiste videocast, que tem contato, que gosta do Podpah, do Flow, do Inteligência, do Nerdcast, do Léo do Radiofobia, seja qual for o podcast que você acompanha. Eu preciso que você preste atenção agora. O André vai contar aqui. Que tipo de perguntas rolam para quem é ouvinte? Vai contando para a galera.
Nós temos 7 sessões em toda a Podpesquisa, das quais 4 são exclusivamente para ouvinte. Naturalmente, quem produz vai passar, né, vai responder a de ouvinte também, mas é Perfeito. dedicada ao ouvinte. Então, nós temos a primeira sessão com a perspectiva mais de dados sociais, né, Beleza. que é renda, né, estado onde mora, isso é importantíssimo, porque a gente está divulgando em todos os estados, porque um dos objetivos da BPOD é a diversidade, equidade e inclusão, inclusive regional, né, para que a gente consiga descentralizar. Eu sou de Fortaleza, sou cearense, estou aqui em São Paulo, né, conversando com você, e a gente está fazendo essa conexão para que a gente tenha diversidade, né, de produção, né, uma conexão de ida e volta. O Rodrigo Alves, do Vida de Jornalista, foi para Fortaleza gravar um episódio do podcast dele com um cearense, né, a Inês Aparecida, um episódio sobre jornalistas. Legal. Gravou lá no estúdio da gente. Então, essa conexão ela é muito importante para que a gente tenha diversidade e tenha oportunidade para todos os estados. Isso é uma coisa que a gente busca, né? Então, a gente quer saber questões demográficas também. E aí, nessa social e demográfica, tem um ponto importantíssimo. Acessibilidade. Pela primeira vez, a Podpesquisa está enaltecendo e trazendo questões sobre acessibilidade. Você acha que o podcast é acessível? E perguntando também, você tem algum tipo de deficiência? Você é uma pessoa com deficiência? Tem lá as opções para você marcar, para a gente entender desse público quem é a pessoa com deficiência, né? Que tipo de deficiências principais, se as pessoas acham que o podcast é acessível ou não, como o podcast poderia ser mais acessível. Perfeito. Então, isso é um ponto importante, que é uma das bandeiras da gente, que é essa questão de diversidade, inclusão e acessibilidade. Isso é um ponto importante. Aí a gente vai traçar o perfil de consumo. E aí muitas dessas perguntas são histórico, né, com as anteriores, para a gente entender quando é que você consome, é em casa, né, com os afazeres domésticos, é no deslocamento, né, no trabalho. Minha turminha aí que me escuta lavando louça, né? Eu sempre achei muito estranho a pessoa dizer que escuta no trabalho. Não está trabalhando, né? Mas tudo bem. Tem essa pergunta no histórico, a gente tem Eu tinha bastante, Tem gente que talvez está fazendo algo de repetição, né? Que dá para acompanhar com uma, né? E aí a gente tem, né, todas essas perguntas de consumo, perguntas em relação à publicidade. Aqui já entra uma coisa importante para quem é empreendedor. Esses dados são importantíssimos. Como é que eu vou fazer o meu Media Kit? A Podpesquisa vai te dar um norte. É óbvio que... o Media Kit é para quem é produtor, né? Você que está ouvinte aqui, eu como produtor tenho um Media Kit que eu preciso dizer quem faz, quem escuta, onde estão, o que fazem, qual é o poder aquisitivo dos possíveis ouvintes do EmpreendaCast, está no meu Media Kit para eu poder vender isso para alguém. Não, e assim, nessa parte aqui de saber como a pessoa prefere consumir a publicidade, o anúncio, é importante. Prefere no começo, no meio ou no fim? Em que duração? Né? Prefere anúncios? Não prefere. Não prefere? Prefere não ter? Né? Porque aí a gente tem que pensar outra jeito. Pensar outra forma de monetizar. Porque aí o ouvinte não vai gostar. Você prefere uma publicidade que tenha a ver com o podcast, né? Que tenha a ver com o tema? Você prefere mensagens temáticas de acordo com o tipo do episódio? Então tem essas perguntas também pro ouvinte de podcast, né? Legal. Porque aí a gente vai ter Tem alguma coisa sobre tempo ou não? Duração, qual é a duração? Você prefere isso aí? É outra pergunta histórica, né? Que mudou ao longo do tempo. Até a última Podpesquisa, até anteriormente à última Podpesquisa, 1 hora, 2 horas, a galera gostava. Porque era o perfil mais, né, predominante do MesaCast. Porque, pessoal, MesaCast, aliás, é a origem do podcast, né? Na verdade, a origem nos Estados Unidos foi jornalística, né? Sim, então, sim. Pesquisa aí que... Com o iPod, né? Exato. Era para divulgar de um jornalista, divulgar entrevistas de um jornalista em áudio. Então, surgiu do jornalismo, né? Sim. Que o jornalismo também se apropriou recentemente. A gente pode até, se quiser, a gente fala isso depois. Então, tem esse perfil para saber qual tipo de anúncio, se prefere, se não prefere, no começo, no fim. A duração era 1 hora, 2 horas. Agora está entre meia hora e 1 hora. Será que vai aumentar, reduzir? Episódios mais curtos também para... Explosão dos cortes. Explosão dos cortes. A gente nunca cortou, pelo menos eu nunca cortei áudio. Vou fazer um comentário interessante aqui de percepção de quem consome muito podcast, né? Para provar que eu consumo. Um dos que eu escuto, que eu acompanho, né? Que às vezes assisto, às vezes escuto, é o Podpah. Certo.
Se quiser que a gente fale daquela polêmica também, a gente fala aqui, eu tenho uma opinião ótima sobre aquilo. Mas Polêmica sobre ter diploma de jornalista? não é nem isso, que eu acho que isso aí, pra mim, não é nem conversa. Não, só levamos Não é 20 anos pra obrigatório. discutir isso, né? Não era Levamos 20 obrigatório. anos, senão eu tô fudido, caralho. É. Eu tô há 11 anos. Não, isso aí, né, e não é nem nesse ponto aí, é outro ponto que eu acho que ali tem questões além de exigência, tem uma questão profunda de raiz enquanto nação, para mim Entendi, é tá outra bom, tá coisa bom. aquilo ali, mas a gente pode falar, não tem Tá problema bom, não. não tem pergunta, Vamos deixar isso como longo com você, Tá porque eu quero bom. te colocar em todos os podcasts aqui. mas eu ia falar aqui de outra coisa, pode ir pá. Pode pá. O que é que eles fizeram, acho que o Flow também, os maiores, continua o canal de cortes, mas eles começaram a investir em melhores momentos. Melhores momentos não é corte, é mais do que corte, são pedaços maiores. Será que a gente está fazendo um movimento de que os cortes já não fazem mais 100% de sentido? Que agora fosse, Rodilson, que era importante agora a gente ter mais tempo para as pessoas entenderem contexto, que a gente está numa crise de contexto. Sim, né? sim. Tudo bem, eu pego ali um corte para ser mais chamativo, às vezes apelativo, às vezes sensacionalista, que eu não concordo, mas é uma forma, né, de ter mais, né, views, etc. Engajamento. Dá para você ser chamativo sem precisar apelar, né, e não enganar, porque para mim é enganação, mas dá para você ser chamativo. Só que são segundos, cara, sem contexto, sem saber o que o cara falou antes, o que o cara falou depois. Será que a gente não tá num momento que as pessoas estão refletindo, pô, eu quero saber mais sobre isso, será que é isso mesmo que esse cara tá falando? Porque isso aqui tá rodando e circulando, é uma questão assim, meio que antropológica, sociológica, né? Assim, porque impacta na sociedade, tá impactando, a gente vê isso, né? Sim. Um trecho que o cara fala mal, assim, e depois ele corrige, ou ele diz, ó, o contexto foi esse, e aquilo você pega como verdade, entendeu? Então, você tem que provar contexto, é um negócio que Não, tudo bem, mas entenda, o canal de melhores momentos, você tem um pouco mais de contexto. No final das contas, é uma coisa que eu já pensei sobre isso. Você joga alguém para conversar ali 2, 3 horas. O que vai ser legal mesmo, que a galera vai ver, são os cortes, alguns trechos. Sim, sim. De 2, 3 horas de conversa, que vai ser legal extrair mesmo. É aquela velha história. Eu vou ficar conversando 4 horas e em algum momento o cara vai falar uma coisa legal. Porque já que eles não têm essa manha de conduzir propriamente dito, vai lá em algum momento o cara vai falar. Só que eles extraem aqueles 30, 40 minutos que seria, se eles tivessem se preparado, teria chegado naquelas perguntas, naqueles temas. Sim. Não ia precisar gravar 3 horas, entendeu? Sim. Mas aí também eu tenho uma opinião sobre ficar 2, 3 horas gravando. Tem um lance que nem hoje, com a minha experiência, com o meu tempo de podcast, eu consigo entrar em flow contigo em 4, 5 minutos. Porque a gente já se conhece. Certo. Na verdade, a gente já entrou em flow, porque a gente estava conversando aqui no início. né? Que é importante. Tem um lance que eu acho que isso traz pra gente a possibilidade de você conversar de uma forma espontânea, livre, e fazer com que o seu cérebro absorva o conteúdo. Por exemplo, se a gente estivesse falando aqui sobre ISG, a gente está falando sobre empreendedorismo. Pode ser que eu nunca empreendi na minha vida. Eu tenho um tempo de conversa contigo para o meu cérebro entender o começo, o meio e o fim. O jornalista faz isso muito bem, porque ele estuda. Mais rápido. Ele faz mais rápido. Contigo aqui, eu sou jornalista, né? Sim. 20 anos de profissão. Já deve ter feito mais de 1.000 entrevistas. Sim. O que a gente fez aqui é o que a galera faz já gravando. Então, é uma técnica, né? Sim. Eu não tô aqui defendendo que tem que ser jornalista. Não tem que ser jornalista. É livre, tem que ter qualquer pessoa. Mas eu tô dizendo que tem uma vantagem de você saber das técnicas. Claro, claro. Até porque, assim, o que você quer extrair como transformação? Porque eu acho que aquele papo de 3 horas tem que ter uma transformação. Por isso que eu falo pra galera, cara, não tem bala de prata. Não adianta você chamar o Sérgio Malandro, não adianta você chamar a Rita Cadillac. Qual é a transformação daquela conversa que você vai oferecer pro seu ouvinte? Que às vezes não tá nesses famosos. Tá num professor de 30 anos de Mackenzie que ensinou metade do país. Eu descobri isso quando eu fazia o meu podcastzinho, faço ainda o SerifaCast, lá no começo. Eu entrevistei uma pessoa, eu tenho que pegar alguém famoso. Cara, não tem. Não tem. Você pode revezar até por questão de alcance, é uma estratégia de redes sociais e tal. Mas não o conteúdo, que é uma das coisas que a gente pergunta. O que é mais importante para você?
na Pod Pesquisa? É Ah, o conteúdo, é apresentador, é conectar com o tema, tem essa pergunta. legal, O conteúdo, historicamente, é o mais importante. legal. Segundo ou terceiro lugar tem o áudio, que as pessoas também... Puta merda. Áudio. Porque, cara, ficar 2, 3 horas um negócio cantarolando no teu ouvido. É, Se não é. tiver uma certa... já tô vendo aqui uns podmic, aqui vai qualidade Sim, total. Se não tiver, a pessoa é. passa pra lá. É, porque parece que tá escutando uma caixa de abelha, né? Tal, é muito ruim. A gente pergunta sobre qualidade de áudio também. Pergunta sobre o que é mais importante no podcast pra você. Que tá Legal. ouvindo. Qualidade do áudio, né, o apresentador, né, o tema e tal. Legal. Outra coisa, novidade no Pod Pesquisa. A gente atualizou a Pod Pesquisa. Não é a gente está repetindo a Pod Pesquisa. Algumas coisas está repetindo, tá? Por quê? A gente precisa ter histórico. A gente precisa saber o que evoluiu, o que mudou, o que não mudou. Coisas novas também tem. Legal. Então, essa questão da acessibilidade mais fortemente é nova. Outra coisa nova, inteligência artificial. A gente tem perguntas sobre inteligência artificial. Ah, Você é? usa inteligência artificial? Eu respondi, não lembro. Quais são? Você usa... É muita coisa. É. São algumas perguntas. Você usa inteligência artificial Para consumir sim ou ou para não? produzir? Produzir. Pra produzir. Aqui é na parte de produtor. Pulamos Isso. para a parte de Então, produtor. do produtor já. É. Aí pergunta por onde você distribui, né? Qual agregador você utiliza? Inteligência artificial. Não, não mais quero usar. Sim, sim, mais restrito, quero expandir. Tem as respostas lá, né? Aham. Adequadas e tal. Quais ferramentas você utiliza? Aí a gente colocou lá 6 ferramentas para você usar. É alguma coisa do Adobe, ChatGPT, Copilot, Ping, Gemini e outro. Legal. Tem lá. Quais estratégias, para que você usa? Certo. Uso na produção, uso na edição. Cara, eu uso o chat GPT para bastante roteiro, hein? Tinha que entrar essa pergunta, a gente tem que entender, né? Eu reprovei em português, né? Então você tá ligado. Agora, eu quero saber o seguinte, André. Tem uma pergunta crucial aí sobre money, bufunfa, grana, Tem. monetização. Tem. Porque eu acho que, cara, todo mundo que eu já cuidei, que eu já conversei, que eu troco bola, a gente fala de como era difícil alguém pedir o nosso Media Kit. Hoje em dia a gente entrega o Media Kit, mas está convertendo? Como é que o cara está monetizando os podcasts? Isso. Como é que a gente está perguntando para o Boa. cara contar isso? Tenho várias perguntas sobre monetização, né? A Pod Pesquisa em si, ela já é uma ferramenta que você utiliza como estratégia para sua monetização, pelo histórico das perguntas, etc. Né? Consumo, como a pessoa consome, como ela gosta de... Né? Tudo isso já é insight para você, estratégia de redes sociais, etc. A gente pergunta, quanto você gasta para produzir o seu podcast? Exemplo. Né? A gente pergunta, qual o principal desafio para produzir o seu podcast? Como você monetiza o seu podcast? É financiamento coletivo? É anúncio? É parceria? Tem essas perguntas. Alguém vendeu alguma coisa? Foi. É. Então tem várias perguntas sobre monetização, porque é um X da questão, né? Sim. Agora, tem uma coisa também que eu percebi, que a gente levou, eu produzo há quase 12, né? Mas a gente levou 6, 7 anos para uma empresa, tanto me pedir o Media Kit, como entender que estar na minha mídia era importante para construção de marca, divulgação, Boa, isso é demais. apoio, Tem etc. perguntas sobre isso. Ah, legal. Porque o seu podcast tem parte da minha renda. Exclusivamente podcast da minha renda. Tem essas perguntas. Legal. Eu uso para, né, melhorar a minha imagem, reputação. Eu uso para me posicionar enquanto venda. Legal. Tem sobre isso. Então, vamos agora para a galera entender. Essa pesquisa fica de quando até quando? Boa. E, terminada essa pesquisa, todo ano vai ter. E depois eu queria falar um pouco sobre a ABPOD para a galera entender, né? A gente já contou, já explicou, mas é legal a gente falar quais são as missões e futuro da ABPOD. Até quando vai essa pesquisa, para quem estiver ouvindo agora? Tá, a gente está com... Faz olhando para a galera ali, A já gente falando está a com data. estimativa, a Pod Pesquisa, ela vai completar agora um mês no ar. O formulário para a resposta da Pod Pesquisa, né? Completou agora um mês para você responder. bit.ly/podpesquisa 2024 para responder. Ela deve ficar até o meio de agosto. Aí a gente vai avaliar, né? Se provavelmente já vai ter, ou se a gente vai querer ter mais representatividade. E no máximo ela vai ficar até o final do mês de agosto. Mas idealmente
meio de agosto. Perfeito. Aí depois a gente vai coletar, fazer uma apresentação bem bacana, como a gente fez da outra vez. Fazer uma live, de repente até lançar lá no Podcast Summit, que você vai participar, Legal. dia Isso. 19 de agosto, aqui em São Paulo. Isso né? aí. Vai ter gente já da BPod 19 lá. de outubro. De outubro, desculpa. Isso. Que é próximo ali do dia... 21 de outubro, que é o Dia Podcast. Nacional do Podcast. É. Então a gente quer lançar nesse mês de outubro, por volta dessas datas. A Legal. gente vai tratar, fazer uma apresentação bem bacana e disponibilizar a pública. O histórico da Pod Pesquisa está em abpod.org. Tá lá todas as Pod Pesquisas. Pode consultar gratuitamente com PDFs simples de baixar, não tem burocracia nem nada. Legal. Essa vai estar lá do mesmo jeito, como destaque agora, né? É a mais recente. E, cara, responda muitos trabalhos acadêmicos. A gente vai saber no futuro, porque né, a academia tem um delay até isso ser percebido pelas pessoas comuns, não, fora da academia, digamos assim. Comuns não, fora da academia. Muitos trabalhos sobre podcast estão sendo produzidos. Isso é uma coisa que eu acho que nem todo mundo sabe. Olha que No legal. Brasil inteiro. A gente recebe muito e-mail. Ó, tô finalizando um curso aqui de comunicação e eu quero fazer um podcast. A gente recentemente tem uma colega do Rio de Janeiro que está fazendo sobre podcasts indígenas. Tem na Pod Pesquisa lá para responder, né? Autodeclaração de raça e cor tem lá, indígena. Ela está fazendo um trabalho sobre podcasts indígenas. Então, cara, o FRJ. Então, tem muitos trabalhos sendo feitos podcasts. Legal. Isso vai, cara, ter insumo. O Brasil, assim, não só vai explodir do ponto de vista de negócios, como do ponto de vista de conceitos e até de ditar tendência. Muita faculdade colocando como parte dos cursos. Finalização de curso. Em vez de fazer uma monografia, de fazer trabalho de final de curso, em algumas faculdades já está podendo ser podcast. Um podcast. Muito bom. E assim, já tem uns 2, 3 anos que isso está acontecendo. Então, em algum momento, a gente vai ter isso naturalmente sendo colocado no mercado, né, como um todo. Então, eu acho que até esse delay que tem, né, o que é que está acontecendo nos Estados Unidos? Não tinha essa história? Sim. Está acontecendo nos Estados Unidos. Bola de cristal era Estados Unidos. Tantos anos depois chega no Brasil. Eu acho que isso deve ter reduzido, vai reduzir e a gente vai ser referência, como já somos. Perfeito. Né, de produção de podcast. Agora, André, conta para mim o seguinte: estabelecemos de fato agora uma ABPod que existe com CNPJ, com diretoria, com comitê, encontro e etc. Como é que a galera pode usufruir como produtor da ABPod, além da Pod Pesquisa? Beleza. Eu aproveito, né, para citar aqui os parceiros da Pod Pesquisa, que são os parceiros da ABPod. E tem tudo a ver com essa conexão que você fez, né? Legal. Que é a Creators Nexus, uma advogada, a Mônica, que trabalha com a gente. Perfeito. Que cuida de gestão de marca digital. Então, e é uma das perguntas que a gente tem na Pod Pesquisa. Serviços que você está usando para o seu podcast. Contabilidade, você está pensando na contabilidade do seu podcast, enquanto negócio você tem que pensar. Sim. Não tem como fugir. Você está pensando na gestão de marca do seu podcast? Marca design. Né? Marca design, tá registrado? Seu nome está registrado? Sua marca está registrada? Seu logo está registrada? Então a gente vai trazer muito conteúdo e consultoria para quem for da ABPod, por meio da Creators, parceiro nosso. Perfeito. A Express CTB, que cuida da nossa contabilidade, um grande parceiro. Legal. Que vai estar disponível, já estou respondendo a tua pergunta, vai estar disponível, é uma das formas de quem está na ABPod usufruir objetivamente, né? Porque nessa dúvida, eu vou entrar, eu vou ganhar o quê, né? Eu vou ganhar o quê estar na ABPod? Além de estar numa comunidade, fazer parte de algo que é nacional, você vai ter, né, uma consultoria inicial jurídica em relação à marca e Perfeito. tal. Com contábil, com descontos excelentes que nenhum cliente tem. E algumas coisas até gratuitas. E divulgação. A gente tem a Caramelo Comunicação, que cuida da nossa assessoria de imprensa. Né? E é interessante que é de todo o Brasil. Né? Tem coisa de Minas Gerais, daqui de São Paulo, interior, de Fortaleza. Então, demonstra essa diversidade. E aqui você tem um ponto de partida de benefícios. Né? Legal. Quando a gente fez essa virada de criar, fazer o CNPJ, tudo direitinho, a gente pensou em fazer isso dando passo atrás. Você participou disso, né? Você sabe. A gente participava de eventos, né? Tava ali e tal, mas era um coletivo. Não podia fechar parcerias, não podia vender, comprar, fazer nada. Não tinha CNPJ, não tinha nota fiscal, não tinha nada. Verdade. Né? Por algum motivo, né? Também eu não estou criticando quem estava antes, porque, né? É um trabalho voluntário, é muito difícil. Sim. Né? É muito difícil mesmo, tem que gostar muito. Tem que gostar muito, tem que ter bastante resiliência. Resiliência, demais. Né? Então, assim, quando foi feita essa formalização, a gente pensou, e aí, próximo passo?
Vamos botar uma nova pós-pesquisa no ar, atualizar esse cenário, né? A partir daí, vamos abrir para novos associados, estruturado, com benefícios, com os valores, porque, inclusive, até então, a entidade não tinha nenhum tipo de recurso, não podia vender porque não era formalizado, não podia se formalizar porque não tinha recurso. Então, nós da diretoria fizemos uma doação voluntária, não reembolsável. Você está no grupo, você viu. Sim. Deu um tantinho, outro deu um tantinho. Quem podia, quem não podia também não teve problema, para que a gente pudesse fazer essa. Mas isso não pode, não é sustentável, né? Então, a partir daí, novo estatuto que prevê valores, tipos de associação, né? Uma associação simples, mantenedor, né? É um estúdio. Então tem várias categorias lá com valores mensais e anuais. Legal. Né? E a partir do momento que a gente lançar a pós-pesquisa, o próximo passo vai ser uma campanha para novos associados. A gente recebe muito e-mail. Como é que eu faço para participar? No e-mail, nas redes sociais, né? Como é que eu faço para participar? Eu quero participar. Quem são vocês? Eu falo, apresento, mas digo, nesse momento a gente, né, tá arrumando a casa. É um choque de governança mesmo, esse é o nome, sabe assim, dos domínios que não eram nem nossos, assim, sabe, os domínios abpod.org, abpod.com e tal, a gente está trazendo tudo isso, deixando organizado, porque é o seguinte, eu tô aqui, eu vou passar, a entidade é maior do que eu, tem que ser, entidade, uma empresa, um banco, sei lá o quê, ela é maior do que quem está à frente dela, né, eu estou aqui apenas fazendo uma condução passageira. Agora em junho, no próximo junho, né? Aqui é um ano, encerra essa primeira gestão, a gente vai avaliar se continua ou não, mas eu quero que as pessoas se interessem, vejam valor e queiram tocar. Perfeito. Né? E vejam valor estar de forma voluntária. Quem sabe até lá a gente não consegue até uma remuneração para um diretor executivo e a pessoa vai trabalhar para a entidade, né? Que seria maravilhoso. Sim. Ter os recursos, participar e tal, se remunerar, trabalhar e tocar, né? Hoje é voluntário. Hoje eu tenho o meu trabalho, tenho a minha família. Sim. Né? Tô aqui de férias, minha família está lá no Parque Vila Lobos, Sim. que aqui eu vou me encontrar com eles. Tirei um tempinho para vir aqui. Então é voluntário, total. Né? Perfeito. Mas não é desculpa. Assumimos compromisso, vamos até o fim. Né? Assim, a gente escuta, né? Escutativo é um dos termos que a gente usa, que é legal, de valores nossos. Mas a gente tem firmeza para tomar decisão e seguir em frente. Tá errado, admite o erro, corrige o rumo e vai. Sim. É simples. Então a gente está dando esse choque de governança também. E aí o próximo passo vai ser o mais importante, mas que precisava ter uma base feita, que é o que a gente está fazendo. Estruturante. Né? Que é aproximação com o associado, com o produtor. Esse vai ser o mais importante. Mas não dava para a gente fazer isso, né? Como a gente não entende que era a melhor forma de fazer, e isso sem ter a base. Porque eu não conseguia fazer nada, não consigo fazer um evento, não consigo, né, comprar, alugar, ser remunerado. Não dava, porque não tinha, né, questão jurídica bem resolvida. Sim. É mais lento do que o que a gente gostaria, pelos motivos que eu já citei, é voluntário, não é a principal atividade da gente, etc. Mas tá rodando, tá andando, sim. né? Você acompanha os debates lá no grupo e tudo. Muita coisa E rolando. é isso, cara. Estamos abertos ao diálogo. Tem uma dúvida muito importante de responder. Eu era associado. E aí, perderam meu cadastro? Não perdemos. Tá. Né? Junto com os novos associados, vamos abrir recadastramento. Se você já era associado, quer continuar associado, vai poder continuar associado. Legal. Então, isso é importante, porque a gente já teve essa dúvida. E quem já era associado vai poder continuar associado. No momento que a gente abrir, faz um recadastramento, né? Faz um novo cadastramento, escolhe lá como quer ser e tudo. Perfeito. Até tem a categoria não associado não contribuinte também, né? Que a gente pode abrir para pessoas que não têm condições de pagar. Então a entidade tem essa vertente social também, né? Comercial e social, não tem como. A gente é esse reduto de apoio, né? E a rede de parceiros está só começando, né? A gente falou de ajuda contábil, jurídica, né? Mas a gente tem estúdios que vão se associar, a gente vai ter... A gente já teve um contato com você do Estúdio Voz, né? Então, assim, já tem associado a BPOD, pode ir lá no Estúdio Voz. Tem desconto que tem desconto especial e tudo mais, né? Então, assim, é uma rede de estúdio que a gente está construindo também. Eu acho que também pro criador, né? Pro podcaster entender que ele pode ser acolhido, ele pode ser ouvido, ele pode discutir. Durante muito tempo eu não tinha com ninguém para conversar.
Tanto é que se conectava muito mais antigamente, né? Você tinha lá os grupos, né, a Sky Nerd, que foi uma grande percussora de quem Sim. era ouvinte para se conversar, mas os produtores em si tinham muita dificuldade. Então, o fato da gente ter uma associação que nos represente, que nos escute, né, que coloque pautas. Aí depois também tem outras coisas que acho que a gente pode buscar, que é representatividade também nos meios de comunicação, entenderem e respeitarem quem são esses outros, o que fazem, que tipo de trabalho, separar bem o podcaster do influencer, do instagramer, do tiktoker. Sim. Às vezes pode ser que o cara tenha tudo isso e também tenha podcast, como ele trata isso, mas que os órgãos também entendam, né? Isso. Você citou uma coisa importante aí, né? Vamos falar de empreendedorismo, especificamente de podcast de empreendedor. Porque tem um podcaster também que, né, que não é para ganhar dinheiro propriamente, mas mesmo assim aquilo é um negócio, precisa ter a contabilidade, precisa estar estruturado, registrado, etc. Quando vai emitir uma nota, fica naquela dúvida. Sim. Onde é que eu marco? É audiovisual? Qual KNAI? É. Né? Cadastro KNAI é Cadastro Nacional de Atividade Econômica. Isso. Do empreendedor individual, né? Que é uma coisa interessante. Faça o seu empreendedor individual, é muito barato. A mensalidade é muito rápido. R$30 por mês, super rápido. Não tem imposto de renda, né? Assim, é super rápido. Você vai poder gerar nota, etc. É uma dica muito boa. Não tem o KNAI produtor de podcast, videocast. Temos que lutar por isso. É uma bandeira nossa da Bpod. E a gente tem as conexões e no momento certo a gente vai fazer essa conexão. Pra você ter noção, sabe como saem minhas notas? Produção de audiovisual, marketing direto, publicidade e propaganda. Eu não me vejo em nenhuma delas. Pois é. Porque é tudo isso, mas é específico. Sim, não é? Sim. E aí, só que isso é uma movimentação que tem que envolver questões partidárias políticas, mais especificamente política. Por quê? Porque é por lei, isso é por meio de lei, não tem outra forma. Sim. Né? Mas tem as formas institucionais de você chegar. Né? A gente tem esses caminhos, sim. E em algum momento a gente vai, vocês vão ver a gente lá em Brasília participando de audiência pública, defendendo... Perfeito. Agora, André, onde que a galera te encontra? Porque você vai voltar outras vezes aqui, eu sei que você vai para São Paulo, você vai conhecer lá os estúdios, você já conheceu no bar. Sim. Você não chegou a conhecer a casa que eu tinha lá em Vila Romana, né? Não. Agora a gente tá com um estúdio, com 3 salas, etc. Você tem que visitar lá também. Beleza. Eu sei que você fica até domingo, ou eu vou esperar suas próximas férias, ou no Podcast Experience. Podcast Summit a gente vem. Isso, vem pra falar e tem tudo a ver contigo. Tem. Mas onde que a galera te encontra? Além do presidente da Bpod, os seus podcasts, suas redes, onde tá tudo? Tá. Antes de tudo, abpod.org, né? Instagram, @abpodcastersbr, Instagram. Né? Tudo sobre a Bpod está nesses 2 canais, principalmente. No meu você encontra AndréHJC, @ de todas as minhas redes sociais. Perfeito. Né? SerifaCast é o meu podcast, também em todas as redes sociais, inclusive no TikTok. Eu, pessoalmente, não tô, mas o SerifaCast está lá. Legal. Então a gente passa as mensagens. O que eu encontro no SerifaCast? O SerifaCast começou com áudio. Hoje a gente está com vídeo. Esse vídeo vai estar no SerifaCast, no nosso canal do YouTube. Legal. Né? Lá eu trago entrevistas, não são conversas, porque eu sou jornalista, eu optei por ser entrevistas, mas prometo que são legais. Muito bom. Eu procuro trazer pessoas relevantes, que não são tão famosas, mas que as conversas são maravilhosas. Legal. O último, inclusive, era um professor de inglês britânico que foi morar lá no Ceará. E o cara aprendeu português e ele traduz do cearês para o inglês. Como é que eu digo, sei lá, armaria, né? No contexto britânico. Aí ele vai lá, ele está se especializando em gírias para contextualizar, né? Legal. Mas isso é só uma coisa que, pô, que cara legal e tal. Fui entrevistar e foi bem, bem legal, assim. Né? Muito bom. Conversas nessa linha. Né? E a última chamada, então, olhando para a câmera, para todo mundo que ficou até aqui, conheceu você, conheceu um pouco da Bpod e vai agora terminar esse episódio e responder. Quais são os caminhos? Pod pesquisa, você pode, se você for no bpod.org, já vai aparecer um banner lá e você já clica e vai. Perfeito. Você quer digitar aí bit.ly/podpesquisa 2024, bit.ly/podpesquisa 2024. Ajude, porque assim, você está participando da história do podcast. Né? Não é exagero. Eu estou contribuindo para conhecer o ouvinte, né? O consumidor, porque
é ouvinte e assistente agora, né? Aham. Também. E a gente atualizou isso, né? Então, o videocast tá contigo nessa pesquisa e você está ajudando a conhecer melhor, atualizar, né? Nessa que é a pioneira e a mais importante pesquisa sobre podcast no Brasil. Perfeito. Vou fazer uma chamada aqui para todos meus ouvintes. Olha só, você ouvinte do EmpreendaCast, ou de qualquer podcast que eu participei, que acompanha os meus conteúdos, foi meu aluno, teve alguma mentoria comigo, ou algo que você não aguenta mais eu na sua timeline falando de podcast, então estou eu aqui de novo falando para você o seguinte, responda aqui embaixo, eu estou colocando com todo o meu voluntariado para caçar pessoas que respondam sobre esse mercado tão fascinante que mudou a minha vida. É impossível não contribuir com um assunto que fez a diferença total na condução. Hoje eu vivo único e exclusivamente de uma receita chamada podcast. Eu preciso que esse mercado tenha detalhes, eu preciso escutar um pouco você. E agora, aproveitar que a internet está tão ampla, que é uma via de mão dupla, antigamente a gente só mandava o áudio para vocês e a gente não via muito o que vocês queriam dizer. Chegou a hora de vocês também, além das redes sociais, contarem na nossa pod pesquisa como é que está o seu consumo, se tem alguma coisa que dá para melhorar. A gente vai ajudar muito o produtor de conteúdo. Hoje nós estamos aqui no Expo Empreendedor, com 2 podcasts diferentes, com investimento, com várias famílias envolvidas e, de fato, um monte de gente apaixonada e vivendo por podcast. Eu tenho certeza que você vai ajudar e vai fazer uma diferença imensa. André, pode dar tchau para a galera naquela câmera e a gente se vê numa próxima, com certeza grafando, e quando estiver em Fortaleza vai ser onde eu vou gravar. Beleza, eu vou me despedir como eu me despeço do meu podcast. Muito obrigado pela sua audiência, grande abraço, tchau! Tchau!